Imagina viver todos os dias com dor. Dor física, dor psicológica, sem perspectiva nenhuma de melhora, sendo a sua única opção recorrer à decisão de encerrar a própria vida com a ajuda do Estado. Essa é a história de uma jovem de 25 anos lá da Espanha, a Noely Castillo Ramos. O meu nome é Bruno e seja bem-vindo ao terceiro vídeo do canal. Todas as informações que eu apresentar nesse vídeo foram retiradas de site de notícias da Espanha e traduzidas para o português. As fontes vão ficar embaixo na descrição do vídeo. A Noely Castillo Ramos nasceu em Barcelona no fim dos anos 2000, só que desde cedo a vida dela foi marcada por muita instabilidade na família, que veio acompanhada de uma enorme dificuldade financeira. Devido a esses problemas, os pais da Noely acabaram se separando quando ela ainda era criança, e desde então ela precisou viver apenas com a mãe dela e as suas duas irmãs. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, a situação da família, que já era crítica, se tornou totalmente insustentável, chegando ao ponto da família acabar perdendo a casa familiar após uma decisão judicial. Situação essa que deixou a mãe e as filhas sem nenhuma alternativa que não fosse se mudar para a casa do pai. Só que essa perda do lar de infância, a mudança e os conflitos do próprio divórcio, que era uma coisa recorrente no dia a dia, acabaram deixando marcas muito profundas na Noely. Aos 13 anos, ela já fazia acompanhamento psiquiátrico, ela já havia sido diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de personalidade borderline. E diante do seu diagnóstico, do desamparo familiar e a insegurança financeira da família, o Estado da Catalunha decidiu intervir no caso dela para proteger o bem-estar da Noely. O órgão responsável por essa decisão, o Serviço de Proteção à Infância e Adolescência lá da Catalunha, acabou assumindo a tutela da Noely. E então, entre 2015 a 2019, a Noely viveu em centros de tutela de cuidado de menores, que é um tipo de alojamento feito para cuidar desses jovens que estão em situação de vulnerabilidade. E lá, ela permaneceu até completar 18 anos, que foi quando ela pôde abrir o próprio pedido formalizando a sua saída do sistema. Só que, alguns anos depois, infelizmente, veio o que seria o período mais traumático da vida dela. Em uma entrevista concedida poucos dias antes de sua morte, a Noely relatou 3 episódios de abuso marcantes que havia sofrido em sua vida. O primeiro aconteceu dentro de um relacionamento. Segundo seu relato, um ex-namorado abusou dela enquanto ela dormia após ter tomado uma medicação para dormir. E esse abuso só foi descoberto porque posteriormente o próprio ex-namorado admitiu a ela ter feito e, segundo ela, ele parecia não ter se arrependido do ato. O segundo episódio, ela foi vítima de uma tentativa de agressão sexual dentro de uma balada lá na Espanha, com o envolvimento de 2 homens. Só que nesse caso eu não consegui muitos detalhes porque não foi fornecido muita coisa nessa entrevista. Só que o que veio a ser o caso mais devastador da vida dela foi o fato de que Noely foi vítima de um ataque sexual violento cometido por 3 homens. Um evento esse que mudou a vida dela totalmente. Com ela, alguns dias depois desse ataque, tentando tirar a própria vida se jogando do 5º andar de um prédio. Apesar da queda, a Noely acabou sobrevivendo, porém, as consequências foram terríveis e permanentes. Além do trauma psicológico que ela teria que carregar do ataque recente sofrido, a queda deixou ela paraplégica, com dor neuropática crônica e uma incapacidade funcional de 74% das funções do seu corpo. A partir desse momento, a vida dela se resumiu a apenas 2 coisas: sofrimento físico e sofrimento psicológico, sem nenhuma perspectiva de que isso fosse melhorar. Então, em 10 de abril de 2024, aos 25 anos, a Noely formalizou o seu pedido de eutanásia. Pedido esse que foi analisado pela Comissão de Garantia e Avaliação da Catalunha, além do próprio órgão regulador de eutanásia. E em 18 de julho do mesmo ano, veio a decisão. Foi aprovado por unanimidade. Ela atendia todos os critérios legais. Ela tinha um sofrimento grave
irreversível e a capacidade mental da Noeli foi confirmada por médicos. Só que, infelizmente, o caso não terminou ali. O pai da Noeli entrou na justiça com um pedido para impedir o procedimento, alegando que a Noeli não tinha condições psicológicas para decidir isso por si mesma. Essa ação acabou sendo apoiada por uma organização jurídica de orientação religiosa lá na Espanha, que é basicamente uma associação de advogados, professores e pessoal mais envolvido com o direito lá na Espanha, só que eles são mais de uma ala conservadora, uma ala mais religiosa, mais cristã lá na Espanha. Só que o que se seguiu depois disso acabou sendo uma batalha judicial muito, muito longa, com torno de 600 dias de processo, que acabou passando por 5 instâncias diferentes na justiça, incluindo o Tribunal Supremo deles lá e até o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E em todos esses tribunais a decisão foi mantida. Eles reconheciam o direito da Noeli. No dia 26 de março, por volta das 19 horas, Noeli recebeu sua eutanásia. O procedimento aconteceu em seu quarto, em uma unidade de cuidados lá na Catalunha. Ela escolheu estar sozinha nesse momento. Ao seu lado, apenas quatro fotos de sua infância. Uma foto pintando um quadro para a mãe, uma foto de sua cachorrinha Wendy, quando ainda era um filhotinho, o primeiro dia de escola e um retrato de quando era criança. Momentos simples de uma vida que já não existia mais. O procedimento seguiu o protocolo médico padrão: sedação profunda e depois uma parada cardiorrespiratória. Por volta das 20 horas, Noeli faleceu, sem dor, como desejava. Após sua morte, o caso gerou um debate intenso. De um lado, pessoas que defendem o direito dela de decidir e escolher, e do outro, críticos questionando se alguém com histórico de trauma e transtornos da Noeli poderia realmente tomar a decisão que tomou. A verdade é que esse é um debate complexo. Cada pessoa vai interpretar essa situação e o que acha correto de forma única, e isso vai ser com base na sua visão de mundo, nas suas próprias convicções e nas suas próprias crenças. Só que uma coisa é essencial se dizer aqui: tu pode discordar de alguém sem atacar a pessoa. No meu ponto de vista, depois de tudo que ela passou, dos seus traumas, a negligência, a dor constante que vivia, permitir que ela tivesse um fim digno parece ser o mais humano do que obrigar ela a continuar sofrendo desnecessariamente, principalmente quando foi avaliado medicamente que ela estava com juízo pleno, pelo menos no momento das suas decisões. Só que, independente de você concordar comigo ou não, o que eu gostaria de evidenciar é o fato de que, enquanto tudo isso aconteceu, grupos religiosos e algumas organizações de indivíduos políticos acabaram fazendo do drama da vida dela um grande tumulto e um grande alvoroço de mídia, com tentativas de coagir ela a desistir da decisão. E isso chegou ao ponto de que a própria Noeli veio publicamente falar, abre aspas, "Eu quero ir em paz e deixar de sofrer. Não quero ser exemplo de nada, simplesmente é a minha vida." Fecha aspas. Esse caso ainda vai ser muito debatido, especialmente quanto mais pessoas terem noção do que aconteceu. Só que a pergunta que eu queria levantar e gostaria que você fizesse uma reflexão seria: até onde a sociedade deve ir quando o assunto é o direito de morrer? Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima.